Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com muito prazer que eu, professor Nicolas, recebo vocês aqui hoje, tá? Recebo vocês aqui hoje para conversar sobre esse grande concurso, né? Que é a Polícia Penal. Pessoal, olha só, já vão se acomodando aí na cadeira, né? Vão se acertando, tá? Vamos conversar aqui hoje sobre esse grande concurso da Polícia Penal, que se é o seu sonho em ingressar em um dos órgãos de segurança pública, disposto lá no artigo 144, a Polícia Penal é uma ótima porta de entrada, pessoal. É uma excelente oportunidade, tá? 2.400 vagas, né? Temos aí também 2.400 vagas, nível médio, tá? Então, uma excelente oportunidade para você, beleza? Aluno do Monster. Pessoal, olha só, o que nós vamos conversar aqui hoje, né? O que nós vamos conversar aqui hoje? Nós vamos tratar sobre uma leizinha muito importante que eu creio, eu, professor Nicolas, creio que será objeto de prova. Será objeto da sua prova. Qual, professor? A Lei 8429, a famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? Olha só, deixa eu fazer só uma observação aqui, porque eu não sei se é a sua primeira vez, se essa é a minha primeira aula que você está vendo, tá? Se esta fosse a primeira aula minha que você está vendo aqui para a Polícia Penal, eu te peço um favor, tá? Um favor. Pode vir aqui com a gente. Mas para o seu estudo ficar completo, eu te peço que você depois vá na plataforma lá do YouTube, no Monster Concursos, e procure lá, Professor Nicolas, aula para a Polícia Penal, que fala sobre a Lei de Improbidade Administrativa, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque, meus queridos, se essa é a primeira aula que você está vendo, essa aula de hoje é o quê? É a parte 2, tá? Se essa é a parte 2, é porque, obviamente, existe a parte 1, e é o que eu estou te falando. A parte 1 nós tratamos há mais ou menos 2 meses, beleza? Lá eu começo desde o início ali, tá? Primeiramente, eu trago um panorama. É muito importante, tá? Sério, é muito importante você ver a primeira aula, porque você vai se situar, você vai se organizar, tá? Na lei de improbidade, e depois você vem para cá e dá continuidade, tá? Nada impede você ver essa aula, mas depois você pode ver a outra, tranquilo? Mas tem que ver a outra. Não importa a ordem, mas você tem que ver as duas aulas, beleza? Porque lá na primeira aula, meus queridos, eu vou tratar com vocês o seguinte: quem são os agentes, quem são o sujeito ativo da lei de improbidade administrativa, quem são o sujeito passivo da lei de improbidade, tá? Sujeito ativo, aquele que pratica os atos de improbidade, enriquecimento ilícito, tá? Atentar contra os princípios, causar prejuízo ao erário e assim por diante, tá? Vamos ver quem são o sujeito ativo, quem são o sujeito ativo para os fins da lei de improbidade e também quem são o sujeito passivo. Se o sujeito ativo é o que pratica, o sujeito passivo é quem recebe, sobre quem vai recair essas condutas, tá? Quais são as empresas, quais são as administrações, qual é, né, ali a administração pública, direta, indireta, quem pode ser sujeito passivo, lá eu vou destrinchar com vocês, beleza? Outro detalhe, lá eu também falo quais são as consequências, meus queridos, de quem se enriquece ilicitamente. Aquele agente público que se enriqueceu ilicitamente, se aproveitou do cargo indevidamente para enriquecer, quais são as consequências que irão recair sobre ele? Lá também na outra aula eu explico. E ainda faço um panorama com vocês, tá? Que eu vou adiantar aqui. Faço um panorama com vocês de incidência de prova. Quais são os artigos que mais aparecem em prova de concurso, tá? No que tange aqui a lei de improbidade administrativa. Pessoal, eu tenho certeza, você viu aquela aula e viu a aula de hoje aqui, você estará extremamente munido, tá? Para ir muito bem na sua prova, tá? São as minhas apostas, mas não são apostas aleatórias, não. São apostas baseadas em questões anteriores de concurso, tá? O que as bancas, o que os examinadores têm uma predileção na cobrança? Quais são os artigos que eles mais cobram? Quais são os artigos de maior importância? Eu te falo, 12 artigos correspondem a 70% de prova. A lei de improbidade possui 23 artigos, tá? 12, a metade, correspondem a 70% de questões de prova. Então, sim, pessoal, eu trouxe para vocês o filé, tá? É o filé. Essa é a minha função como professor. É te orientar, é te ajudar e te mostrar objetivamente o que você tem que estudar. Professor, eu não preciso estudar as outros artigos? Claro que não. Você nunca vai me ver aqui falando o seguinte: ah, pessoal, aqui ó, estude só isso e esquece o resto. De forma nenhuma,
tá? De forma alguma. Eu quero te preparar para o que mais cai. O meu ponto com você é o seguinte, ficou bom aqui nesses primeiros artigos que eu vou te passar agora? Beleza, tá excelente? Parte para os outros. Mas vamos dar uma prioridade a esses artigos que são mais relevantes, tá? Então lá eu te falo quais são os artigos mais relevantes, sujeito ativo, passivo, então veja, tá? Então veja a última aula, porque aqui nós vamos dar continuidade, porque como eu te mostrei, aqui é a parte 2. Beleza? Tranquilo? Então tá bom então, olha só. Então o que nós vamos dar continuidade, deixa eu apagar aqui, vocês já viram, parte 2, tá? E se já estiver gostando, tá? Se essa aula foi relevante para você, tá sendo relevante para você, tá sendo interessante, deixa um like, tá? Deixa um like, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aqui do Monstro, tá por aqui embaixo, tá? Se inscreva e dê lá também um toque lá no sininho para as notificações chegarem até você. O sininho é importante por quê? Porque toda notificação de aulas minhas, aulas dos outros professores do Monster, quando forem inseridos aí na plataforma, se o sininho lá tiver habilitado, você será notificado das novidades, beleza? Então, para estar por dentro de tudo que o Monster coloca para vocês, deixe lá o sininho ativado, beleza? As considerações feitas, bora lá? Pessoal, olha só, importante, tá? Deixe sua garrafa de água aí do lado também, para você não ter que ficar levantando, para você não ter que se distrair, beleza? Depois nós vamos dar um intervalo, aí se for necessário, você faça outra coisa. Mas é importante deixar a garrafa de água perto, para a gente ter um estudo que contínuo, tá? Para você manter a concentração em mim. Bora lá? Vem comigo aqui então, olha só. Então a lei de improbidade administrativa, né? O que eu falei com vocês? Como que é a sistemática que eu trabalho? Da mesma forma que da última vez. Vamos fazer a leitura da letra da lei, tá? Porque o que cai para você é a letra da lei. E depois, se for necessário, eu esquematizo aqui no quadro com vocês, tá bom? Beleza? Então vamos dar continuidade lá no último, nós paramos no artigo 7º, né? Vamos agora para o artigo 8º. O que o artigo 8º mais ou menos fala? Já abre fazendo um favor? A lei de improbidade. É necessário que você abra comigo, tá? Não é uma facultatividade, não é uma opção. Eu estou quase assim te ordenando, né? É claro que é uma brincadeira, mas assim, por favor, faça essa ajuda não só para mim, como para você. Entre lá na lei de improbidade, tá? E acesse a lei e vamos lá no artigo 8º, que nós vamos conversar sobre ele. O que o artigo 8º mais ou menos fala? Deixa eu só te adiantar, depois a gente vai para a lei, para a gente fazer a leitura da lei. Pessoal, aquele que se enriquecer ilicitamente, aquele agente que praticar os atos de improbidade administrativa, ele será responsabilizado. Beleza, isso nós sabemos. Mas vamos imaginar aqui comigo que o camarada lá se enriqueceu ilicitamente, beleza? E ele adquiriu uma quantia muito grande, tá? Uma quantia, o quê? Vultosa, né? Uma alta quantia em dinheiro. E essa quantia ilegal, tá? Essa quantia que ele adquiriu ilegalmente, essa quantia que ele adquiriu ilegalmente está em sua posse, beleza? Só que não sabe, ele não sabe que está sendo investigado, vamos supor, ele está sendo investigado, beleza? Vamos imaginar também que um belo dia, tá? Por situações adversas aí, ele veio a falecer, tá? Ou seja por infarto, seja por um acidente, veio a falecer, faleceu, beleza? Na investigação constatou, vamos colocar o nome desse camarada, de Mévio, tá? O Mévio é o agente público que se enriqueceu ilicitamente, tá? Ele veio a falecer. Eu te pergunto, ele foi constatado na investigação que ele aferiu 7 milhões, tá? De enriquecimento ilícito. Ao longo do tempo, ele se enriqueceu ilicitamente, formando a quantia de 7 milhões. Te pergunto, essa dívida que ele deixou com o Estado, ela pode ser transferida para o seu sucessor? Como que fica isso? Será que essa dívida ela pode ser transferida para o seu sucessor? Aí já vem a primeira coisa na sua mente, né? Se você já estudou direito penal, você deve ficar naquela, professor, mas eu vi direito penal? Eu acho que não. Perdão, eu acho que não. Porque no direito penal fala sobre a intranscendência da pena, tá? Que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Beleza? Pessoal, mais ou menos. Por quê? Olha só, se você for nessa lente de raciocínio, beleza. Está coerente. Só que aqui nós não falamos, pessoal, de pena, tá? Aqui não é uma relação de pena explícita. Beleza? Aqui nós não estamos falando de ilícito penal, mas sim de ilícito administrativo. Tá ok? Então, pessoal,
essa dívida ela pode sim ser passada para o seu sucessor. Eu quero dizer que o sucessor pode ser responsabilizado. Aí a pergunta que se faz, pessoal, retomando aqui, a pergunta que faz é o seguinte: é se essa quantia que o Mévio adquiriu, tá, ilicitamente, ela pode ser transferida para o seu sucessor. Por exemplo, ao seu filho. O filho dele pode ser responsabilizado? E vocês vão ver que a resposta é sim, tá? A resposta é sim. Pessoal, cai demais em provas de concurso. Quando se refere a esse artigo 8º, tá? Cai muito em provas de concurso por confundir muitos candidatos com essa relação que a dívida que foi adquirida, tá? A dívida que foi adquirida pelo agente público indevidamente, ela é transferida para o seu sucessor. Mas vamos ver um detalhe, tá? Tem um detalhe um detalhe bem minucioso, tá? Neste artigo 8º, que eu quero que vocês dêem atenção a ele. Vamos lá? Faz a leitura comigo aí, olha só. Artigo 8º fala o seguinte: o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei. Tá? Agora que vê o detalhe, o bizu, olha, está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. Então veja, pessoal, o sucessor, tá, daquele que causar lesão ao patrimônio público está sujeito às cominações dessa lei, tá? A ele será transferido aquela dívida? Perfeitamente, tá? Será transferido sim aquela dívida. Mas olha o detalhe, ele estará sujeito às cominações dessa lei, mas até o limite do valor da herança. Beleza? Tranquilo? Professor, entendi, beleza, mas vamos esquematizar. Vamos esquematizar que vai ficar um pouco mais fácil. Show de bola, esquematizo com vocês aqui. Olha só, vamos lá então. Coloque aí, artigo 8º, tá? Já deixa, eu sempre falo também com vocês o seguinte, deixa preparado aí uma folha A4, tá? Folha A4, padrão, ou então um caderno, brochurão que você tiver aí, para fazer as anotações. Pessoal, é muito importante porque as minhas aulas, os esquemas que eu passo no quadro aqui, são para poder resolver questões de concurso. O esqueminha que eu passo no quadro para você é para você bater e resolver questões de concurso, tá? Depois faz um teste. Pega as leis de improbidade administrativa no site de questão que você utiliza aí, pega esses esquemas da aula 1 e da aula 2, senta, coloca a folha do lado e resolve a questão do outro lado. Eu tenho certeza que no nosso mapa que eu estou querendo com vocês, nesses esquemas que eu tenho criado com vocês, vocês vão resolver muitas e muitas questões, tá? Lei de improbidade administrativa, se era seu problema, meu querido, minha querida, era problema antes, não vai ser mais agora, tranquilo? Tranquilo. Então, mas isso para chegarmos nesse nível de resolver um problema, depende de duas pessoas, depende de mim, tá? Para poder te orientar e depende de você pegar esse conteúdo e fazer bastante questões. Show? Tranquilo. Então o que ele fala lá? O artigo 8º, né, que nós acabamos de ler, é no caso do sucessor. Como que fica o sucessor? Como que fica o sucessor, tá? O sucessor daquele que se enriqueceu ilicitamente ou até mesmo causou um prejuízo ao erário, à administração. Como que fica, pessoal? Causou o sucessor daquele que se enriqueceu ilicitamente ou causou um prejuízo ao erário. Como que fica? Será que esse sucessor ele estará sujeito às combinações dessa lei? Será que esse sucessor, a ele, poderá recair as aplicações dessa lei? E o que nós vimos? Hein? Nós vimos o quê? Que o sucessor está o quê, pessoal? Sujeito. Ele está sim sujeito às cominações, às aplicações desta lei. Beleza? Aí que vem o detalhe.
Se o sucessor daquele que se enriqueceu ilicitamente ou até mesmo causou prejuízo à administração pública, ele está sujeito às combinações dessa lei, está sujeito às aplicações dessa lei, a ele será transferido, resumindo isso, a ele será transferido o quê? A dívida, tá? A dívida, por exemplo, que o pai dele causou. Nesse caso, pessoal, qual que é o bizu de prova aqui? Qual que é o detalhe que eles vão querer te pegar? Eles vão querer te falar que o sucessor, tá? No que se refere, vamos formular uma questão? No que se refere à lei de improbidade administrativa, o sucessor daquele que se enriqueceu licitamente, ou até mesmo causou um prejuízo à administração pública, fica sim sujeito às combinações dessa lei, tá? Indistintamente. Fica sujeito às combinações dessa lei integralmente, indistintamente. É certo, pessoal? É claro que não, tá? É claro que não, por quê? Porque o detalhe está aqui. Que ele estará sujeito, o sucessor estará sujeito às combinações dessa lei, mas aí que vem o detalhe, anota, bota até de vermelho. Ele estará sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Aqui, pessoal, mora as grandes questões de prova. Pessoal, anote aí, pessoal, anote no seu caderno, tá? Que o sucessor, sim, ele estará sujeito às combinações dessa lei, tá? O sucessor de quem? De quem se enriqueceu licitamente ou até mesmo causou um prejuízo à administração pública. Ele estará sujeito às combinações dessa lei, mas não de forma indistinta, não de forma indiscriminada, mas sim sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança, beleza? Então existe um limite. Qual limite é esse? O limite do valor da herança, beleza? Beleza? Não ficou muito claro ainda não? Deixa esquematizar dessa forma no seu caderno. Não ficou muito claro? Vamos de exemplo aqui. Vamos de exemplo, vou te colocar, beleza? Vamos colocar aqui. Exemplo, tá? Situação hipotética aqui, olha. O sujeito ativo, tá? O sujeito ativo, vamos colocar o nome nele? Conhecido como Mévio, por exemplo. Mévio se enriqueceu ilicitamente da administração pública, tá? Se enriqueceu ilicitamente. Esse enriquecimento gerou a Mévio aproximadamente, vamos colocar aqui, 7 milhões, rapaz. É dinheiro demais, né? 7 milhões. Tá? Que ele adquiriu de forma indevida, não adiantou nada. Tá? Dinheiro sujo, pessoal, não vale a pena não. Tá lá para vocês, olha só. Ele se enriqueceu licitamente por uma quantia vultosa de 7 milhões de reais. Tá? Mévio, então, se enriqueceu licitamente. Mévio, rapaz, só que é o seguinte, o Mévio, sem saber, tá, que estava sendo investigado, a Polícia Federal já estava no calço dele, procurando, tá? Investigando, levantando informações, tá? Levantando ali, fazendo a análise das contas e descobriu que essa quantia de 7 milhões que Mévio, ao longo do tempo, tinha se enriquecido ilicitamente. Só que, por um acaso, pessoal, o Mévio veio a falecer, tá? Deu um infarto fulminante nele, por exemplo, tá? E ele morreu, beleza? Bateu as caçuletas lá, morreu. Mévio faleceu. Te pergunto, como que fica a administração pública? Meus queridos, será que ela vai sair no prejuízo? Hein? Será que a administração pública vai perder esses 7 milhões? Vai ficar por isso mesmo? É claro que não, né? Nós acabamos de ver que no caso do Mévio, tá? Neste caso do Mévio, a administração pública vai querer empurrar para quem? Para o sucessor dele. Vamos imaginar aqui então que nós temos quem? O Mévio Júnior, tá? É o filhinho do Mévio. Mévio Júnior, beleza? Tá lá para vocês. O Mévio Júnior. Tranquilo? Que é o filho do Mévio. Tranquilo? O Mévio Júnior, pessoal, nada tem a ver com o pai, tá? É um cara tranquilo, é um cara estudioso, até está estudando para concurso público, estudando para Polícia Penal também, tá? Nem mora mais com o pai, não compactua com as atitudes do pai, nem aprova as atitudes do pai, beleza? Só que é o seguinte, Mévio, rapaz, concurseiro, sabe como que é? Concurseiro é tudo quebrado, né? A gente passa um aperto, a graninha que a gente tem para poder investir nos estudos, então nunca tá sobrando uma graninha. O que o Mévio tinha? O Mévio como patrimônio, deixa eu tentar fazer aqui, peço aos senhores aí que não
interprete meu desenho, pessoal. Eu sou um péssimo desenhista, tá? Vamos supor que isso aqui é um computadorzinho, tá? Vamos imaginar que isso aqui é um computador, pelo amor de Deus. Pessoal, não sou, tá? Vamos só tentar imaginar que isso aqui é um computador. Isso aqui é um mouse, beleza? Dá para imaginar aí? Mais ou menos um computador, beleza? O patrimônio do MEV é esse aqui, pessoal, um computadorzinho, tá? Esse computador que ele tinha. Então, pessoal, olha só, retomando, vamos imaginar aqui que o Mévio, tá? Que o Mévio, o pai, deixou para o Mévio, o filho, depois que ele faleceu, uma quantia, tá? Uma quantia aqui de 5 milhões, tá? De 5 milhões. Esse aqui foi a herança, o patrimônio deixado do Mévio pai para o Mévio filho. Beleza? Então, a partir deste momento, tá? A partir deste momento, o patrimônio do Mévio Júnior passa a ser o computador e os 5 milhões. Tá? O computador de 5 milhões. Mas quanto que o Mévio, tá? Quanto que o Mévio subtraiu da administração pública? 7 milhões. Qual que é a dívida do Mévio? 7 milhões. Te pergunto, pode a administração pública recolher os 5 milhões mais o computador? Hein? Muita atenção isso aqui. Pode a administração pública recolher os 5 milhões mais o computador do Mévio Júnior? Do filho do Mévio lá? É claro que não, pessoal. Por quê? Porque aqui fala que ao sucessor ele será sujeito às combinações dessa lei. Ok. Mas o quê? Qual que é o detalhe? Mas será até o limite do valor da herança. O computador não é herança do Mévio, é aquisição dele, antes mesmo do pai. O que é herança? A herança são 5 milhões. A administração pública virá e recolherá estes 5 milhões, tá? E abaterá em cima dos 7. Professor, mas ainda restará como dívida o quê? 2 milhões. Como que fica esses 2 milhões? Pessoal, os 2 milhões irá para a conta do Papa, tá? Irá para a conta do Papa. O Mévio aqui, o filho, não irá ser responsabilizado por isso. Porque o detalhe está, pessoal, o detalhe está que ao sucessor, sim, ele fica sujeito às combinações dessa lei. Mas o Bizu fala que até o limite do valor da herança. Ele será responsabilizado? A resposta é sim. Mas até o limite do valor da herança. Se o valor da herança era 5 milhões, por mais que a dívida seja 7 milhões, 10 milhões, ele não será responsabilizado pelo restante, tá? Os patrimônios que o Mévio tinha, Júnior, antes da herança, patrimônios extras que foram adquiridos por conta própria, tá? Que não são objetos de herança, eles não podem ser atingidos, como é o caso do computador. Beleza? Tranquilo? Este é o detalhe, pessoal. Esse aqui é o detalhezinho. Marque questão artigo 8º, um artigo muito cobrado em provas, tá? No que tange aí a improbidade administrativa, é uma grande aposta minha para vocês, tá? Marque e deixa anotado, tá? Tira um print da tela aí, deixa eu sair um pouquinho, que nós vamos dar continuidade. Vai lá. Vamos passar para o próximo artigo. Beleza? Deixa eu apagar aqui então, vamos lá. Show de bola, pessoal? Artigo 8º, deixa marcado, tá? O que o artigo 8º fala? Que o sucessor daquele que se enriquecer licitamente ou causar prejuízo ao erário, ele ficará sujeito às combinações dessa lei. Só que ficará sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. A responsabilização do sucessor é até o limite do valor da herança. Show? Eles vão falar que o valor, tá? Que o sucessor será a ele cobrado integralmente o valor do prejuízo causado? Errado, tá? Errado. Então, muito cuidado a isso. Show de bola? Mais uma vez, vamos ler o artigo 8º? De novo, olha. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer licitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Então, grife aí, até o limite do valor da herança. Pessoal, bora pro próximo aqui. O que nós vamos falar agora? Agora entra aqueles tópicos de prova muito caidores, pessoal. Não que os outros não sejam, até porque eu estou te passando os mais relevantes.
Os mais relevantes, 70% de sua prova está do artigo 1º ao artigo 12. É o que nós vamos trabalhar aqui hoje, beleza? Então nós vamos conversar agora sobre os atos. Vamos começar agora sobre os atos. Atos, marca aí. Atos de improbidade. Improbidade. Os atos de improbidade, beleza? Lá no seu artigo 9º. Vamos falar então sobre os atos de improbidade administrativa. Professor, vamos lá então conversar sobre esses atos. O que são os atos de improbidade administrativa, né? É quase aquela pergunta, o que são, onde eles residem, do que se alimentam, né? Vamos conversar um pouquinho sobre eles agora, beleza? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos só fazer uma pausa rápida, tá? Vamos fazer uma pausa rápida agora. Se for necessário, vá lá, vá ao banheiro, alimente, come alguma coisa e depois retorne, que eu te aguardo aqui, belezinha? Até daqui a pouco, nos vemos então. Até mais. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver o que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meus queridos, retornando aqui nossa aula, né, para darmos continuidade à lei de improbidade administrativa, tá? E aí, foi lá, bebeu uma água, repousa energias, beleza? Então se acomode na cadeira aí que vamos dar continuidade à nossa aula aqui, tá? A nossa aulinha, e espero de verdade poder te ajudar. Meus queridos, meu objetivo aqui, tá? Como professor, como eu falo para vocês, já falei em outras aulas, eu repito, não é esgotar a matéria. Se você quiser esgotar a matéria, tá? Você deve ter seu curso aí
online, tá? Aqui com a gente do Monster. Se você ainda não é nosso aluno, venha fazer parte aqui do Monster. Nós temos aulas, pessoal, muito bem direcionadas, com grandes professores aí, que vão te auxiliar no seu rumo, no seu objetivo, que é ser aprovado em concurso público, beleza? Então, se você quiser esgotar a aula, você tem o seu curso teórico aí, né? Seu curso online. A minha finalidade é te orientar, né? É buscar você, segurar na sua mão e te mostrar aqueles artigos que são mais relevantes para a prova, beleza? Esse é o meu objetivo como professor, este é o meu objetivo aqui hoje com vocês, tá? É por isso que a gente fez aquela proposta, né? Lá na última aula eu falei que eu ia bater com vocês do artigo 1º ao artigo 12, que corresponde a 70% das questões da sua prova. É muita coisa, tá? Então, esse é o meu objetivo com vocês. Fiz a primeira aula, tá? Para quem ainda não viu a parte 1, vá lá, procure no YouTube, né? No canal do Monster, Professor Nicolas, a parte de Direito Administrativo, Lei de Improbidade Administrativa, melhor dizendo, tá? Para a Polícia Penal. Essa aqui é a parte 2. Pessoal, vamos então entrar aqui numa parte de suma importância, cai demais em prova, tá? De toda a lei, tá? De toda a lei de improbidade, essa parte é a que mais despenca em prova. Os atos de improbidade administrativa. Quais são esses, né? Quais são os atos de improbidade? O que é isso, pessoal? Quais são os atos em que o agente público, tá? Que praticaram um ato de improbidade, em quais atos ele pode incorrer, beleza? Vamos conhecer aqui então? O primeiro, tá? Vou enumerar com vocês aqui. O primeiro que nós vamos conhecer aqui agora é o famoso, tá? Enriquecimento ilícito, tá? Enriquecimento, deixa eu colocar aqui, é aquele agente que enriquecer ilicitamente. Enriquecer ilicitamente. Beleza? Tá aqui. Um ato de improbidade administrativa fala sobre enriquecimento ilícito. Beleza? Tá onde, professor? Deixa eu colocar para vocês aqui. Tá lá no seu artigo 9º. Artigo 9º da lei. Da lei de improbidade. Dá uma olhadinha lá. E o que seria o enriquecimento ilícito, professor? O que seria enriquecer ilicitamente, né? Enriquecimento ilícito. O que seria isso? Pessoal, é quando aquele agente público, tá? É quando o agente público, ele consegue algo indevidamente. Ele se favorece, tá? Ele busca benefícios, busca se beneficiar ilicitamente, de forma indevida. Ou alguém paga ele para que ele possa fazer alguma coisa, ou alguém paga aquele agente público para que ele possa deixar de fazer, tá? Se você é policial penal, por exemplo, alguém oferece, não a você, né? Você vai trabalhar direitinho, bonitinho, vai valorizar o seu cargo público, né? Vai valorizar aí a instituição. Mas alguns agentes públicos, né, a título de exemplo aqui, eles recebem valores para facilitar a entrada de aparelhos eletrônicos, por exemplo, nos presídios. Isso é o quê? Ele vai cair aqui nos atos de improbidade administrativa como enriquecimento ilícito. Professor, mas isso também não seria aquela relação de prevaricação imprópria lá no Código Penal? Beleza. Prevaricação imprópria, ok. Só que, pessoal, uma coisa que eu vou falar para vocês, que a lei de improbidade, ela não exclui as outras leis. O agente público, o policial penal que facilita a entrada de aparelho eletrônico, né, celulares, enfim, dentro de um presídio, além de responder penalmente, prevaricação imprópria, irá responder aqui na lei de improbidade, como enriquecimento ilícito. E também pode responder na esfera civil, tá? Essas esferas são autônomas, elas são independentes, tá? Mas elas também podem cumular-se, beleza? Então, quando eu falo de lei de improbidade, eu não estou excluindo nenhuma outra lei. Show de bola, pessoal? Então veja, aquele exemplo que eu falei para vocês, do camarada policial penal que deixou entrar aparelhos eletrônicos dentro do presídio, ele irá responder por enriquecimento ilícito, receber um valor. Ou então, pessoal, algo que é muito comum, tá? Infelizmente, policiais, tá? Seja penais, policial militar civil, que se utiliza de viatura, se utiliza dos carros aí do poder público, das viaturas do poder público, e se utilizam para finalidades particulares, buscar filho na escola, tá? Usar a viatura para buscar o filho na escola, usar a viatura para retornar, para ir para casa. Pessoal, e tudo isso configura enriquecimento ilícito.
Professor, mas o meu vizinho faz isso. Cara, tá errado, tá? Se faz isso, tá errado, tá? Infelizmente, tá? Infelizmente, não seja infelizmente isso ser errado. Infelizmente, alguns agentes públicos ainda têm essa prática, tá? Você está se utilizando de uma máquina pública, você está se utilizando de bens públicos, tá? Bens móveis ou bens imóveis. Para o quê? Para finalidade particular. Todos os bens públicos, sejam eles bens móveis ou imóveis, têm que ter a finalidade pública, tá? É sempre com esse destino. Você não pode pegar uma viatura, por exemplo, buscar a filho na escola, para retornar para casa, para ir para qualquer outro lugar, a não ser cumprir as suas atribuições. Show de bola? Então, aquele policial penal que recebeu dinheiro para facilitar a entrada de aparelhos eletrônicos no estabelecimento penal, estabelecimento prisional, se enriqueceu licitamente. Aquele policial que utilizou da viatura para buscar o filho na escola, para buscar a mulher no trabalho, para poder sair para qualquer outro lugar que não seja a finalidade pública, também enquadrará num enriquecimento ilícito. Beleza? E qual que é a palavrinha mágica que eu quero que vocês anotem? Enriquecimento ilícito, pessoal, está ligado diretamente a uma vantagem, tá? Tudo isso que eu falei com vocês aqui é o quê? É um tipo de vantagem patrimonial, uma vantagem patrimonial, palavrinha mágica, tá aqui, ó, indevida, uma vantagem patrimonial indevida. Enriquecimento ilícito é o que, pessoal? Nada mais, nada menos que uma vantagem patrimonial indevida. Dei vários exemplos para vocês aqui, tá? A título de exemplo, eu dei vários para vocês aqui. Mas resumindo, usou a viatura para fins próprios, recebeu dinheiro para facilitar, tudo isso é uma vantagem patrimonial indevida. O agente público irá incorrer em um enriquecimento ilícito. Beleza? Tranquilo. Mas só o seguinte, puxa mais uma setinha aí no seu material e deixa ela em branco por enquanto, que nós vamos trabalhar outras coisas aqui. Show? Beleza, vamos lá então. O meu aqui vai ficar um pouco apertado, então não vou colocar a setinha aqui agora não. Mas coloque aí no seu, puxa uma setinha e deixa ela em branco aí. Show? Enriquecimento ilícito, então nós vimos no artigo 9º o que se trata, né? Que é quando o agente público, ele recebe uma vantagem patrimonial indevida, beleza? Agora, nós temos aqui no segundo, cai muito em prova também, conhecido como prejuízo ao erário. Tá? Prejuízo ao erário. Causar prejuízo à máquina pública. Professor, o que seria então causar prejuízo à máquina pública? O que seria causar prejuízo ao erário? Diferente do enriquecimento ilícito, pessoal, aqui não existe uma vantagem patrimonial indevida. Tá? Aqui o administrador público ele não se beneficiou daquilo, tá? Mas causou um prejuízo à administração pública. Um exemplo, tá? Tá na repartição pública, né? No Tribunal de Justiça, por exemplo. Existem computadores, tá? Computadores, ar-condicionado, enfim. O camarada, pessoal, tá vendo ali que em cima daquele computador, tá? Em cima do computador está o quê? Gotejando, tá? O teto tá com algum problema, alguma infiltração, e tá o quê? Gotejando em cima do computador. Ele tá vendo, ou um impressor, o que quer que seja, nosso exemplo aqui é o computador. Ele tá vendo, pessoal, que mais tempo ou menos tempo aquele computador vai pifar, vai dar problema. Ele tá vendo, tá pingando. E ele nada faz, tá? Ele nada faz para resolver aquilo, tá? Se aquele computador estraga, pessoal, ele será responsabilizado. Por quê? Porque ele causou um prejuízo ao erário. Outro exemplo, dentro da repartição pública lá, 2 policiais penais, tá? Se desentendem e um quer tirar satisfação com o outro, tá? Naquela discussão, o cara fala assim, rapaz, você já fez o que eu te mandei? O outro vira e fala, rapaz, você não manda em porcaria nenhuma. Você não vem tirar satisfação aqui comigo, falar o que você manda, o que não manda, eu não quero saber não. Tá? Em mim você não vai em mim você não vai crescer como autoridade. E começa aquela confusão ali entre eles. Tá? O policial A espera o policial B virar e com muita raiva ele pega por exemplo, um computador
e acerta com tudo na cabeça do policial B. Por exemplo, aquele computador ali ficou todo destroçado, todo destruído, é claro, tá? O policial penal muito provavelmente também, mas o computador da repartição pública ficou totalmente destruído. Neste caso, tá? Como houve dolo também na atitude dele, e o poder público teve ali um prejuízo, que foi o que é a perda de computador, ele acabou incorrendo um prejuízo ao erário. Beleza? Um policial, por exemplo, que colide uma viatura, prejuízo ao erário, tá? Que causa algum problema ali, alguma deterioração no veículo, tá? Numa viatura, vai causar prejuízo ao erário. Então veja, pessoal, prejuízo ao erário, tá? Ele está ligado não a uma vantagem patrimonial. Não há que se falar em vantagem patrimonial, beleza? Mas sim uma perda. Pense que a administração pública houve uma perda patrimonial, ou seja, de um veículo, ou seja, de um computador, ou seja, de uma impressora, o que quer que seja. O agente público, tá? Ele destruiu, tá? Ou ele danificou algum bem da administração pública. Ele irá incorrer no prejuízo ao erário, beleza? Então veja, prejuízo ao erário, não há que se falar, isso aqui é para você poder matar a questão de prova, não há que se falar em vantagem patrimonial. Em vantagem patrimonial. Beleza? Não há que se falar em vantagem patrimonial. E detalhe, pessoal, como consequência, todo aquele que causar prejuízo ao erário, seja o policial penal que pegou o computador, bateu na cabeça do colega lá, seja o policial penal ou auxiliar lá do Tribunal de Justiça que viu o computador sendo danificado e nada fez para resolver, ou seja o policial também que colidiu a viatura, que estragou a viatura, todos eles irão incidir aqui no prejuízo ao erário. Onde que está isso, professor? Perdão, pessoal. Prejuízo ao erário está lá no artigo 10, tá? No artigo 10, vocês encontram aí falando sobre prejuízo ao erário. Então, no prejuízo ao erário, pessoal, lembre, é o servidor praticando uma conduta que possa causar um prejuízo à administração pública, que a administração pública terá a perda de algum de seus bens. Então, não há que se falar em vantagem patrimonial. Aqui, pessoal, todos os agentes públicos que causarem prejuízo ao erário, como consequência, haverá o integral, anota aí, o integral ressarcimento. O integral ressarcimento, tá? Da administração pública. Tranquilo? Beleza? Show de bola, tá? Tranquilinho aqui para vocês. Agora vamos para o terceiro, que também é campeão de prova, cai bastante, que fala sobre atentar contra os princípios da administração pública. Beleza, meus queridos? Olha só. Então, recapitulando, vamos lá? Só para recapitular. Enriquecimento ilícito, artigo 9º. Pode acompanhar comigo aí. Fala sobre o que, professor? Fala quando o agente público, ele aufere, tá? Ele obtém uma vantagem patrimonial indevida, tá? Ou quando o policial penal, lembrando dos exemplos, o policial penal recebe um valor para que facilite a entrada de aparelhos eletrônicos dentro do estabelecimento penal. Beleza? E qual outro exemplo que eu dei? Outros exemplos mais, mas grave que enriquecimento ilícito fala sobre vantagem patrimonial indevida. Show de bola? Tranquilo. Outro, pessoal, que cai bastante, lá no artigo 10. Agora, outro ato de improbidade é o prejuízo ao erário. Nós temos como ato de improbidade enriquecimento ilícito, que é a vantagem patrimonial indevida, lá no artigo 9º. Outro ato de improbidade é o prejuízo ao erário, né, que nós vimos aqui quando a administração pública tem a perda de seus bens causado por um agente público, tranquilo? O que haverá aqui? O integral ressarcimento.
Show de bola? E não há que se falar aqui em uma vantagem patrimonial indevida. Beleza? E por último, não menos importante, é atentar contra os princípios da administração pública. E o que seria atentar contra os princípios, professor? O atentar contra os princípios, pessoal, nada tem a ver com vantagem patrimonial indevida e nada tem a ver, pessoal, em causar um prejuízo para a administração. Como assim, professor? Aqui, meus queridos, aqui está muito voltado à ética, à moral, ao comportamento em si do servidor, tá? Do agente público. O que será analisado aqui, pessoal, é os princípios da administração pública. Por exemplo, dá uma olhadinha lá no seu... Aqui está no artigo 11º, tá? Artigo 11. Dê uma olhada no artigo 11 lá, no inciso 3º, tá? O inciso 3º fala sobre o quê? Inciso 3º. Cai muito em prova. O inciso 3º, meus queridos, fala sobre o quê? Revelar fato ou circunstância, tá? Que conheça em razão do cargo que deveria permanecer em sigilo. Vamos de exemplo? Você, tá? É um policial civil de Minas Gerais. Trabalha com investigação. E na sua investigação, tá? Algo que era para ser sigiloso, você encontra informações que o Beto, tá? Um vizinho seu, que dava um de playboy, sempre de carrão, só andava, só ia nos melhores lugares, né? Sempre com roupa de marca, relógios caríssimos. Você descobre que o Beto, tá? Que todo mundo achava que o Beto trabalhava honestamente e estava envolvido com tráfico de drogas. Você olha e fala, rapaz, então quer dizer então que o Beto está envolvido com droga. O Beto, então, acabei de descobrir aqui, trabalhando, em razão da minha função, eu acabei de descobrir que toda a vantagem que o Beto possui, né, que todo mundo achava que era um trabalho honesto, um trabalho digno, ele está tirando de tráfico de drogas. O Beto então está traficando. Rapaz, quem diria aquele cara bancando de playboy, tá? Andando só com roupa da marca, relojão. O cara está envolvido com criminalidade. Está trabalhando com tóxicos, né? Trabalhando lá com entorpecentes. Você, muito malandramente, chega, passa a mão no telefone e começa a falar. Você não, né? Você vai trabalhar direitinho. Vamos colocar outra pessoa. Ou o agente público passa a mão no telefone, tomando ciência daquilo, o agente público ficou sabendo como que o Beto trabalhava realmente. Caramba, então o Beto está sendo investigado, o cara é traficante. Passa a mão no telefone e fala, rapaz, vamos marcar um churrasco hoje, tá? Que eu tenho novidade demais para contar para vocês. Vocês não vão nem acreditar. Você lembra do Beto? E o Beto, rapaz, o Beto mesmo, que a gente conhece desde criança, tá aí de relógio, carrão. Rapaz, vocês não vão acreditar. O cara tá mexendo com um bagulho doido aí. Marca o churrasco que mais tarde eu tô chegando, nós vamos resenhar aí. Nós vamos conversar sobre isso. Vou te passar todas as informações do Beto. Vocês não vão acreditar, vocês vão cair para trás. Prepara o coração. Pessoal, o que é isso, pessoal? Isso é o quê? Fofoca, fofoqueiro, tá? Fofoca para quem é civil tem problema não, tá? Problema tem, né? Às vezes você vai procurar inimizade aí. Mas no geral, pessoal, a fofoca não vai te trazer maiores prejuízos. Aqui na administração pública, se você revela fato ou circunstância que deveria permanecer em sigilo e você obteve essas informações através da razão do seu cargo, você vai entrar aqui em um ato de improbidade administrativa que é atentar contra os princípios. Beleza? Tá lá no inciso 3º. Vamos fazer a leitura comigo? Olha o que o inciso 3º fala. Lá no artigo 11. Vamos ler comigo, perdão. Revelar fato constitui ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios. Inciso 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Viu só? Então veja. Neste caso, tá? O servidor que obteve informação que deveria permanecer em segredo, e essa informação ele conseguiu adquirir por conta do seu cargo, ele irá incidir no ato de improbidade que atente contra os princípios. Show de bola? Tranquilo? Agora, pessoal, foi incluído recentemente, vou colocar ele aqui, é o que menos cai em prova de concurso e o menos relevante. E ele também é pequeno, né? É mais fácil de poder trabalhar.
Qual que é? Nós temos aqui, pessoal, que é a concessão... Opa, deixa eu pegar direitinho com vocês aqui, calma aí. Fala sobre a concessão ou manutenção. Concessão ou manutenção de benefício tributário. Concessão ou manutenção de benefício tributário ou financeiro de forma indevida, beleza? Concessão ou manutenção de benefício tributário de forma indevida. Onde está isso, professor? Artigo 10A, tá? Artigo 10A. Meus queridos, deixe separado aí, porque de todos os atos de improbidade, o que menos cai é o artigo 10A. Eu quero que o senhor tenha atenção aos três aqui primeiros. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios. Beleza? A leitura disso aqui é menor, tá? É tranquila. Então só veja para saber que existe. Para saber que existe. Se quer a sua prova, tá aqui, você vai matar. Mas as grandes questões de pegadinha vêm entre esses três aqui. Beleza, professor, mas como que isso é cobrado? Como isso aparece nas nossas provas de concurso público? É isso que eu vou te passar aqui agora. Pessoal, como que eles trabalham, o examinador trabalha os atos de improbidade? Eles vão querer te confundir. Eles vão te dar uma situação hipotética e vão te perguntar se aquela situação, tá? Ou então vão afirmar se aquela situação é um enriquecimento ilícito, se aquela situação narrada na situação hipotética, ela configura um prejuízo ao erário. Ou se aquela situação narrada na situação hipotética, ela configura algo que atente contra os princípios da administração pública. Um destes três aí será, pessoal, os atos de improbidade administrativa, tá? É sempre assim, situação hipotética, irão te afirmar ou te perguntar em qual destes atos de improbidade eles se encaixam com a relação hipotética, com a situação hipotética. Beleza? É assim que você vai fazer. E veja, pessoal, que são muitos artigos, tá? São muitos incisos que pode fazer um pouco de confusão, tá? Mas o meu objetivo aqui com você, então, é de forma esquematizada te orientar. Vamos de orientação, então? Só calma, tá? Olha só, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma porrada de incisos, olha só. O inciso, o menor que tem o artigo 11, né? Que são 8 incisos. Mas o artigo 9 tem inciso pra caramba, o artigo 10 também. Professor, como que eu faço isso? Eu tenho que ficar decorando? Ler até decorar? Não, tá? Ler também, compreender é importante. Mas deixa eu te passar um bizu, confia em mim, confia no professor. Vamos então pra gente conversar. Aquele espaço em branco que eu te pedi aqui, olha, vamos preencher ele. Porque algo que você pode levar para sua prova, que vai facilitar para você, é o seguinte. Vamos o quê? Gravar nos atos de enriquecimento ilícito os verbos, tá? Se a banca cobrar para você enriquecimento ilícito, você vai tirar de letra, tá? Bom, vamos primeiro fazer o seguinte, olha só. Situação hipotética. O meu raciocínio, eu quero que você raciocine junto comigo. Como você vai raciocinar? Situação hipotética. Pode pegar uma situação hipotética aí da sua questão de prova, pode pegar no seu site de questões, que nós vamos resolver da mesma maneira. Olha só, deu a situação hipotética, eu quero que você raciocine do seguinte modo. Vamos primeiro tentar ver se é enriquecimento ilícito. Por quê, professor? Porque é o mais fácil. É o verbo. Quais são os verbos aqui que nós temos? Olha só, marque aí. Quais são os verbos que nós temos? Receber, receber, perceber, perceber, beleza? Qual outro nós temos aqui? Utilizar, utilizar, usar, adquirir, tá? Todos esses são verbos que estão aqui no enriquecimento ilícito, beleza? Então veja, receber, perceber, utilizar, usar, adquirir e até mesmo, por último, aceitar.
tá? Então, meus queridos, olha só, como que nós vamos identificar a questão? Primeiramente, leu a questão com bastante calma? Leia com bastante calma. Veja se na situação hipotética, vamos por eliminação, sempre começando por enriquecimento ilícito, que muito provavelmente, tá, grande parte das questões são enriquecimento ilícito. Vamos identificar se fala de enriquecimento ilícito, tá? Vamos identificar nos verbos. Tem um verbo receber, perceber, utilizar, usar, adquirir ou aceitar? Se não tiver, muito provavelmente não irá se tratar de um enriquecimento ilícito. Veja lá comigo no artigo 9º. Olha só, inciso 1 do artigo 9º. Receber para si ou para outrem, dinheiro, bem ou móvel. Inciso 2, perceber, aqui ó, inciso 2, perceber vantagem econômica, direta ou indireta. Inciso 3, novamente, perceber. Inciso 4, aqui olha, utilizar em obra, serviço particular, veículos, como eu falei para vocês, pegar o veículo para buscar a esposa, buscar a criança, tá? Na escola, tudo isso, enriquecimento ilícito. Inciso 5º, receber, olha só, o receber de todo tamanho. Inciso 6º, receber vantagem econômica. Inciso 7º, adquirir. Inciso 8º, aceitar. Inciso 9º, perceber de novo. 10º, receber. E assim vai, pessoal. E o inciso 12º, usar em proveito próprio. Perdão. Então veja que por mais que são muitos incisos no enriquecimento ilícito, aqui nós sempre vamos falar de uma vantagem patrimonial indevida em que o agente público ele estará recebendo uma vantagem, ele estará percebendo uma vantagem, ou ele estará utilizando ou usando de um bem público para fins próprios, ou ele estará adquirindo ou até mesmo aceitando, tá? Tudo isso está relacionado a uma vantagem patrimonial indevida. Beleza, pessoal? Então veja que é mais fácil de identificar. Show de bola? Então leia a situação hipotética, bastante calma. Vamos analisar. Vantagem patrimonial indevida? Beleza, enriquecimento ilícito. Agora não, professor, eu li, mas não é nenhum desses. Como que eu faço? Vamos então para o prejuízo ao erário. Por quê? O prejuízo ao erário, tá? Não há que se falar em vantagem patrimonial, mas sim, pessoal, em uma situação que o agente público causa um prejuízo para a administração pública, em que a administração pública irá perder um dos seus bens, tá? Tranquilo? Então vamos para cá. Se ele trouxe uma relação em que o agente público causou algum prejuízo, aí beleza, prejuízo ao erário. Por quê? Porque se nós eliminarmos, pessoal, enriquecimento ilícito, fica fácil distinguir entre prejuízo e atentar contra os princípios. Atentar contra os princípios tem a ver mais com a ética, com a moral do servidor, tá? Beleza? Tranquilo? Então, muita atençãozinha a isso. Agora, outro detalhe, questãozinho de prova. E atentar contra os princípios, nós vimos quais são eles, né? Olha só o que fala atentar contra os princípios. Atentar contra os princípios. Olha só. Fala o seguinte. Praticar ato visando, acompanhe comigo aí, praticar ato visando um fim proibido, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, é um ato que é seu, deveria agir, mas você não age. Revelar fato ou circunstância, que nós falamos agora há pouco, é a famosa fofoca, né? Que tem ciência em razão do cargo e deveria permanecer em segredo. Negar publicidade aos atos oficiais, frustrar licitude de concurso público ou deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo. Então veja, pessoal, tem mais a ver com a ética, com a moral, tá? Então olha só, enriquecimento, lembre dos verbos, vantagem patrimonial indevida. Não é enriquecimento? Procure algo em que o administrador público causou um prejuízo para a administração, tá? Porque aqui não há que se falar em vantagem patrimonial. Se não é esse, pessoal, muito provavelmente é o quê? É o ato de improbidade que atende contra os princípios, que é o que nós falamos aqui agora. Tranquilo? Beleza? Primeiro passo que pode cair na sua prova é para você identificar qual ato de improbidade nós estamos falando. Outro detalhe, meus queridos, que eu queria falar com vocês, que eles vão te perguntar o seguinte, que todos os atos de improbidade administrativa permitem dolo e permitem culpa. Certo ou errado? O dolo é quando o agente público quer praticar uma ação. Ele tem o objetivo, ele quer realmente lesionar, ele quer realmente enriquecer licitamente. Já a culpa não. A culpa é o cara meio bobo, né? Ele praticou a ação ou por negligência, ou por imperícia, ou até mesmo por imprudência. Beleza? Então eu te pergunto,
Formulando a questão de prova, no que se refere aos atos de improbidade administrativa, todos os atos de improbidade admitem tanto a modalidade dolosa quanto a modalidade culposa. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Deixa eu te falar, vamos raciocinar aqui comigo. O cara, para adquirir uma vantagem patrimonial indevida, será que ele tem como adquirir uma vantagem patrimonial indevida culposamente quando ele agiu por negligência ou imprudência? Por exemplo, você está indo para sua casa, tá? Você passa a mão na mochila, beleza? Passa a mão na mochila e sem perceber, cai um malote, tá, pessoal? Vamos imaginar a situação hipotética. Cai um malote de dinheiro dentro da sua mochila e você vai embora. Pessoal, você quis pegar aquele dinheiro? Claro que não, tá? Você não quis. Por um acaso, caso fortuito, acabou aquele malote caindo dentro da sua mochila. Professor, está muito forçado esse exemplo. Beleza, está forçado, mas vamos só imaginar, tá? Vamos imaginar, você trabalha no Banco Central, você passou a mão na mochila, tinha uma máquina que deu defeito, tá? Sua mochila estava aberta, e a máquina que espelha, vamos colocar que faz a emissão da moeda, tá? Ela acaba caindo dentro da sua bolsa. Vamos imaginar, pessoal. Culposamente. Será que existe essa relação de vantagem patrimonial indevida de forma culposa? Hein? Você chega na sua casa, você se depara, tá com um malote de dinheiro dentro da sua mochila e você não quis pegar. Será que existe essa possibilidade de enriquecimento ilícito de forma culposa? Eu te adianto a vocês. Não, pessoal. A vantagem patrimonial indevida, para você cair no enriquecimento ilícito, é necessário o dolo, é necessário o objetivo, tá? De se enriquecer. Então deixa marcado aí, olha só, que no que tange a enriquecimento ilícito, só é admitida a modalidade dolosa, o dolo. É necessário o dolo. Vamos pular aqui o prejuízo, vamos atentar contra os princípios. Será que atentar contra os princípios admite a modalidade dolosa e culposa? Será que existem as duas possibilidades? Pensa comigo. No caso lá da fofoca, hein? Que o cara passa a mão no telefone, rapaz, marca o churrasco, que eu vou te falar o caso do Beto. O Beto dando de playboy aí, mas o cara mexe com droga, rapaz. Né? Neste caso, ele teve o dolo, teve a intenção de propagar. Beleza, ele vai responder. Vamos imaginar aqui agora a situação culposa, tá? Situação culposa. Que ele agiu por negligência, imprudência ou por imperícia. Vamos então imaginar que ele foi imprudente. Tá numa roda de amigos, tá? Um churrasco tá comendo solto, beleza? O telefone toca e o servidor público vai passa a mão. Rapaz, passa a mão no telefone e fala: fala, chefe, o que você tá mandando? O chefe dele vira e falou assim: você tá onde aí? Não, tô numa festa aqui, vá para um lugar reservado que nós temos que conversar. É coisa sigilosa. Beleza? Perdão, pessoal. O bisonho, em vez de ir para um lugar reservado, não, ele vai para um canto, não tão longe ali da galera, e começa a falar: pode falar, chefe? Aí vai começar. O Beto tá envolvido com droga? Aquele vizinho? Rapaz, nós vamos ter que investigar ele então. Beleza, amanhã eu tô aí, a gente vai fazer o levantamento dos dados, tá? O Beto então tá envolvido com droga, traficante, já trabalha há tanto tempo. Quando ele vira para trás, tá uma galera, tudo de o quê? Tudo de escuta ali, ó, analisando e ouvindo o que o policial estava passando as informações. Te pergunto, neste caso, a situação hipotética, que ele foi bisonho, ele deu bobeira, foi conversar algo que era para ser sigiloso do trabalho, perto de amigos. Neste caso, ele teve o dolo de propagar essa informação? Não. Ele teve a intenção, o desejo de propagar aquela informação? Não. Mas ele foi o quê? Imprudente, tá? E imprudência é um dos elementos da culpa. Ele não teve o dolo, mas ele agiu culposamente. Te pergunto, tem como atentar contra os princípios da administração pública culposamente? E a resposta é não. É a mesma aqui do enriquecimento ilícito. Marque aí, pessoal, para atentar contra os princípios é necessário o dolo. É necessário o dolo, tá bom? Atentar contra os princípios é necessário o dolo. Agora, perdão, que vem muitas questões de prova nesse sentido. Já que o enriquecimento ilícito só admite modalidade dolosa e atentar contra os princípios só a modalidade dolosa, como que fica, pessoal, o prejuízo ao erário? Como que fica o prejuízo ao erário? Será que é admitido o dolo e a culpa? Hein?
Vamos aqui colocar. Será que é admitido o dolo e a culpa ou somente o dolo? O dolo nós já sabemos que sim, né? Ele causou um prejuízo ao erário de forma dolosa, estragou um computador porque quis, estragou a impressora porque quis, bateu o veículo porque quis de forma dolosa, irá responder. E por culpa ele responde? Pensa comigo. O servidor público na repartição vê que tem um computador e naquele computador está caindo uma goteira, tá? Deu infiltração no teto lá e está caindo uma goteira, tá? E mais dias e menos dias aquele computador vai estragar. E nada faz para impedir. Te pergunto, ele está agindo de que forma, pessoal? Ele está sendo negligente porque ele não está agindo quando deveria agir. Neste caso, se o computador pifa e o agente público vendo nada faz, ele irá ser responsabilizado pelo prejuízo horário? Te pergunto, ele responde culposamente, a culpa também pode ser responsabilizada aqui no prejuízo horário? Perfeitamente, pessoal. Marque aí, dolo ou culpa, tá? Dolo ou culpa. O prejuízo erário, ele admite a responsabilização tanto quanto o agente público age com dolo, quando o agente público age com culpa, por negligência, imprudência ou até mesmo imperícia. Beleza? Então deixe marcado aí para vocês, meu amigo. O único que vai fazer diferença que vai cair na sua prova é o dolo. Então é o prejuízo erário. Vamos às questões? Vamos lá então, olha só, fala o seguinte. No que se refere aos atos de improbidade administrativa, tá? O prejuízo ao erário é o único ato de improbidade administrativa que admite a responsabilização na modalidade culposa. Certo ou errado? Certíssimo. Por quê? Porque realmente todos os outros atos de improbidade são só admitidos a modalidade dolosa, tá? Mas o prejuízo ao erário admite a responsabilização do agente público também na modalidade culposa. Como eu falei para vocês, quando ele age por imprudência, por negligência ou imperícia, ele também será responsabilizado quando causar um prejuízo ao erário. Show de bola? Ou então, outra questão, no que se refere aos atos de improbidade administrativa, né? No que se refere à lei de improbidade administrativa, temos que os atos de improbidade é necessário que os atos sejam praticados na modalidade dolosa. Certo, pessoal? Falou de forma mais ampla. É necessário o dolo? Perfeitamente. Enriquecimento, dolo. Prejuízo, dolo. E atentar contra os princípios, também dolo. Beleza? Agora, se vier falando que todos os atos de improbidade administrativa só serão realizados se praticados na modalidade dolosa, aí tá errado. Por quê? Porque o ato de improbidade administrativa que causar prejuízo ao erário também admite a modalidade culposa. Então é assim que vai vir na sua prova, beleza? Atentar no que se refere aos atos de improbidade administrativa, admite-se o enriquecimento ilícito de maneira culposa. Errado. No que se refere aos atos de improbidade administrativa, admite-se aqui que atentar contra os princípios da administração pública na modalidade culposa. Errado também, porque nós vimos que atentar contra os princípios e enriquecer ilicitamente só admite modalidade dolosa. O único diferente aqui é o prejuízo ao erário, que admite tanto o dolo quanto a culpa. Beleza? Marcado aí com vocês? Tranquilo? Pessoal, show de bola, né? Vimos também que no artigo 10A a mesma coisa, só admite modalidade dolosa. Tranquilo? Pessoal, esqueminha bacana para vocês. É assim que vai cair, tá? É assim que o examinador vai querer te pegar, querendo te confundir entre os atos de improbidade. Mas lembre, leu situação hipotética, comece pelo enriquecimento ilícito. Lembre dos verbos, analisou, não houve vantagem patrimonial indevida, passe para o próximo, que é o prejuízo ao erário. Beleza? E assim por diante, vai fazendo a análise, tá? De forma que sequencial, que eu tenho certeza que você vai ter grandes chances de acertar na sua prova. Show de bola? Pessoal, apaga então, que nós vamos passar para a última parte, tá? Para a última parte que eu quero mostrar para vocês aqui. Que fala sobre as penalidades, né? Coisa rápida. Posso apagar? Tira um print aí? Vai lá, tira um print da tela, rapidão. Para a gente poder finalizar a nossa aula de improbidade.
vamos então para a nossa última parte, que é o que eu tinha tratado com vocês, né? Eu tinha feito acordo com vocês. Então vamos lá então trabalhar, tá? Vamos trabalhar então aqui a última parte da lei de improbidade até o artigo 12. E o que nós vamos trabalhar aqui sobre os atos de improbidade, que cai bastante, falando sobre as penalidades, né? Sobre as penalidades, falando sobre a suspensão dos direitos políticos, sobre a multa, sobre a proibição de contratar aquelas empresas aqueles agentes públicos, né? Que se enriqueceram ilicitamente, causaram prejuízo ao erário, eles terão um prazo que serão proibidos contratar com a administração pública, tá? Terão um prazo de suspensão dos seus direitos políticos. E também haverá uma quantia estipulada do valor da multa, beleza? Então vamos marcar aqui. Só um detalhe para vocês, que cai bastante. Não sei se meu quadro vai ficar bom, mas eu vou tentar fazer o melhor. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos, olha só, retornando aqui, né, para a gente poder finalizar. O que acontece? Lá no ato de improbidade administrativa, pessoal, dentre as penalidades, as que são mais cobradas são suspensão dos direitos políticos, que será aplicado, que irá recair sobre aquele que praticar um ato de improbidade, tá? A multa e até mesmo a proibição de contratar com a administração, tá? E isso cai muito em prova. E quais são eles? Enriquecimento, prejuízo ao erário e atentar contra os princípios. O que muda aqui, pessoal, é que em algumas vezes, né, eles vão querer falar o seguinte, que a suspensão dos direitos políticos em relação àquele ente público que causar prejuízo ao erário, ele terá seus direitos políticos suspensos por um prazo de 8 a 10 anos. E aí, como você coloca em prova? Certo ou errado? Hein? Por exemplo, que a proibição de contratar, tá? Para aquele que causar prejuízo ao erário, ele terá uma proibição de contratar com a administração pública de 10 anos. E aí, pessoal, certo ou errado? Professor, não sei, tá? Se você não sabe, não precisa se preocupar, tá? É para isso que eu fiz esse quadro aqui, para a gente poder esquematizar e para você não errar mais questões desse tipo. São questões, pessoal, que eu falo que separa mesmo os candidatos classificados de quem vai ficar fora da vaga. Porque é uma questão um pouco mais pesada. Mas eu trouxe ela esquematizada para poder te ajudar, tá? Eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida na hora de resolver esse tipo de questão, tá? Quando a gente parte primeiro momento, como eu falei para vocês, no que se refere ao ato de improbidade administrativa, cria uma situação hipotética, é um pouco mais complexo. Depois, com esse quadrinho, vocês vão rir da questão, tá? De tão fácil que vai ficar, tá bom? Mas olha só, fala o seguinte, questãozinha, no que se refere aos atos de improbidade, aquele agente público que se enriquecer licitamente terá a suspensão dos direitos políticos por um prazo de 5 a 8 anos. E aí, certo? Errado? Não sei, né? Vamos aqui fazer? Olha só, o que fala? Vou preencher aqui, depois você preenche comigo, tá? Faz aí também o quadrinho na sua casa, mas faz depois que eu preencher aqui com vocês. Olha só, a suspensão dos direitos políticos, meus queridos, para aquele que se enriquecer licitamente, é um prazo de 8 a 10 anos. Tá? Aqui não tem muito o que fazer, tá? De 8 a 10 anos, beleza? Aqui é na decoreba mesmo, o primeiro, 8 a 10 anos. Show de bola? Agora, aquele ente público que causou um prejuízo de forma dolosa ou culposa, que nós vimos que admite no prejuízo ao erário, ele terá a suspensão de direitos políticos, ele terá seus direitos políticos suspensos por um prazo de 5 a 8 anos. Beleza? E aquele ente público que atentar contra os princípios, tá, de maneira dolosa, terá seus direitos políticos suspensos por um prazo de 3 a 5 anos. Vamos deixar aquela relação de concessão, aplicação indevida por último, tá? Porque o que mais cai são esses 3. Belezinha? Agora, em relação à multa, aquele que praticou, aquele que se enriqueceu ilicitamente, aferiu uma vantagem patrimonial indevida, qual que é a multa aplicada, hein? Qual que é a multa aplicada, pessoal? A multa aplicada, pessoal, é de até 3 vezes o valor, tá? É de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. Melhor, é até 3 vezes o valor da vantagem patrimonial indevida.
da vantagem que ele obteve indevidamente. Beleza? Tá aí para vocês. Então nós temos que na relação da multa, aquele que se enriquecer ilicitamente deverá pagar 3 vezes o valor, tá? Marque aí, 3 vezes o valor da vantagem patrimonial indevida. E aquele que causou prejuízo ao erário, professor? Qual que é a multa aplicada sobre ele? A multa aplicada sobre ele é de até 2 vezes o valor do prejuízo causado. Beleza? E agora, para finalizar, e aquele que atentou contra os princípios, como que fica? No caso dele, é até 100 vezes o valor da remuneração. Então, aquele que atentou contra os princípios, ele pode ser aplicado uma multa de até 100 vezes o valor da sua remuneração. É coisa pra caramba, né? Se você pegar a sua remuneração, botar 2 zerinhos na frente dela, vai saber mais ou menos qual que é a multa que pode ser aplicada a um agente público que atentar contra os princípios. É muita coisa. Agora, para finalizar, aquele que se enriquecer ilicitamente, ele terá um período em que ficará proibido, tá? Proibida a contratação com a administração pública. E qual que é o prazo? Nós temos aqui que para aquele que enriquecer, o prazo é de 10 anos. Para aquele que causou prejuízo, o prazo é de 5 anos. E para aquele que atentou contra os princípios, o prazo é de 3 anos. Beleza? Tranquilo? Agora você para aqui, tira um print, anota, tá? E depois copia várias e várias vezes no seu caderno. Pessoal, isso aqui é uma mão na roda. Isso aqui é uma mão na roda, pessoal. Mão na roda. Agora eu te pergunto, vamos lá, questão de prova. No que se refere aos atos de improbidade administrativa, tá? Um agente público que se enriqueceu ilicitamente, ele terá a suspensão dos seus direitos políticos por um prazo de 5 a 8 anos, hein? O camarada que se enriqueceu ilicitamente, ele terá a suspensão dos direitos políticos por um prazo de 5 a 8 anos? Errado. O prazo é de 8 a 10 anos. Suspensão dos direitos políticos para quem se enriqueceu ilicitamente. Olha só. Outra, pessoal. No que se refere aos atos de improbidade administrativa, aquele agente público que atentar contra os princípios fica proibido de contratar com a administração pública por um prazo de até 5 anos. E aí, pessoal, atentou contra os princípios, proibição de contratar é de 3 anos e não 5 anos. E assim por diante, beleza? Tranquilo? É assim que vai vir na sua prova. Pessoal, com esse quadro, você não erra mais questão desse tipo, beleza? Professor, beleza, o quadro é muito bom, mas, cara, acho que eu vou ter um pouco de dificuldade de trabalhar isso, de gravar. Tenho certeza que não vai. Sabe por que você não vai? Olha só, anota comigo, nosso prazo está estourando aqui já. Anota comigo rapidinho aqui. Olha só, por que você não vai? Vamos preencher aqui, vamos preencher, vou apagar e você vai preencher junto comigo. Olha só, vou te fazer lembrar aqui como que a gente pode preencher isso aqui, vai ficar muito mais fácil, tá? Ficar muito mais fácil. Vamos preencher junto aqui. Tá? Vamos preencher junto esse quadro. Vamos lá? Tranquilo? Vamos lá então. Olha só. O enriquecimento ilícito, meus queridos, não tem como, tá? Suspensão de direitos políticos para o enriquecimento ilícito. Como que é? Não tem como. Vai na massa mesmo. Tem que gravar, tá? 8 a 10 anos. É o maior. De 8 a 10 anos. Beleza? Marcou? Se você gravou esse aqui, tá feito já o seu quadro. Como assim, professor, está feito? Só fiz o primeiro? Calma, você vai ver agora. Por que eu estou te falando que está feito? Porque a partir dele, nós vamos o quê? Puxar, tá? Nós vamos puxar e jogar para os demais. Beleza? Nós vamos puxar aqui e jogar para os demais. Como vai ficar? 8 a 10 anos. O que você faz? No prejuízo erário, puxa o menor e joga para cá. 8. Beleza? 8 anos. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, no prejuízo erário, de 5 a 8 anos. Show de bola? Tranquilo. E agora? Agora você vai fazer a mesma coisa.
No atentar contra os princípios, pega o menor novamente e puxa. Vai ficar como? De 3 a 5 anos. Olha, pessoal, suspensão de direitos políticos, matamos. Enriquecimento ilícito, grava o primeiro, de 8 a 10 anos. Prejuízo horário, puxa o menor, vai para frente, é 8. De 5 a 8. Para lidar com os princípios, pega o menor que o 5 e joga para cá. Vai ficar de 3 a 5 anos. Beleza? E agora, professor? E o 3, eu puxo para onde? Puxo para baixo? Não. O 3 você vai pegar ele e vai jogar aqui para cima. Por quê? Porque a multa do enriquecimento ilícito é de até 3 vezes o valor da vantagem. Tá? Preenchendo junto com você aqui. Então, o 3 daqui, você vai jogar aqui para cima, que é 3 vezes o valor da vantagem. Tá? Aí, depois que você jogou o 3 aqui, você vai 3, 2 vezes e 1 vez. Tá? Por que 3 vezes 2 e 1? Porque aqui no prejuízo ao erário, o valor da multa é até 2 vezes o valor do prejuízo causado. Beleza? E agora que nós temos contra os princípios, é 1 vez? Será que é 1 vez o valor da sua remuneração? Aquele que atentar contra os princípios terá uma aplicação de uma multa 1 vez o valor da remuneração? Não. Você vai e bota o quê? 2 zeros. Que é o quê? 100 vezes o valor da sua remuneração. Show de bola? E agora, para finalizar, a proibição de contratar, para a gente matar. Vem para cá e fala o seguinte, eu não quero o 8, tá? O 8 você exclui. O 8 você exclui. O que você vai pegar então? Vamos pegar o quê? Proibição de contratar no enriquecimento ilícito. 10 anos. Show? Você exclui o 8. 10 anos. Aqui embaixo, exclui o 8. Vou ficar com 5. Prejuízo ao erário. Proibição de contratar de 5 anos. E para finalizar, professor, mas aqui eu tenho os dois. Tenho o 3, tenho o 5. Beleza, mas você já repetiu o 5 lá, né? Sobrou o que para você? 3 anos. 3 anos. Proibição de contratar com a administração pública para aqueles agentes que praticarem para aqueles agentes que atentarem contra os princípios da administração pública. Show de bola? Beleza? E por último, não menos importante, esse aqui é o mais tranquilinho. Nós vamos colocar na suspensão de direitos políticos. Para concessão é de 5 a 8 anos. É de 5 a 8 anos, beleza? Aqui nós temos que na relação da multa é de até 3 vezes. Até 3 vezes e não existe prazo para proibição de contratar. Show de bola? Então veja aqui, pessoal, o que mais vai cair é enriquecimento, prejuízo e atentar contra os princípios. E isso você está aqui totalmente esquematizado aqui no quadro para você, beleza? Meus queridos, então era isso, tá? Era isso, finalizamos aqui a minha promessa é dívida, trouxe para vocês aqui então a segunda parte da Lei de Improbidade Administrativa. Com esse quadro você consegue resolver todas as questões. Fiz esquematizado, depois nós fizemos junto, tá? Fizemos juntos aqui o quadro esquematizado, te passando as dicas para você poder preencher. E eu tenho certeza, leve isso para sua prova, que você vai gabaritar Lei de Improbidade Administrativa, coisa que muitos candidatos não vão, mas você que está com a gente aqui do Monster, tem nos acompanhado, você com certeza vai gabaritar este conteúdo. Meus queridos, então é isso, tá? Se você gostou, tá? Sem ser repetitivo, eu te peço, por favor, gostou, deixa um like, tá? Se essa aula foi importante para você, se essa aula fez uma diferença para você, contribuiu aí nos seus estudos, eu te peço que você possa deixar um like, se inscrever no nosso canal do Monster, tá? E compartilhar com seus amigos, tá? Agradeço muito a participação de todos vocês. Não deixe de preencher esse quadro várias e várias vezes para você memorizar, para você consolidar o conteúdo, tá? Não deixe de preencher. Mas eu agradeço demais a sua participação e se você achou que essa aula foi importante para você, o seu like é o feedback que eu tenho, tá? Para que depois eu possa trazer mais conteúdo dessa mesma maneira para a galera da Polícia Penal aí, beleza? Pessoal, meus queridos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí por me permitir entrar na sua casa e desejo toda a sorte do mundo aí no mundo dos concursos para vocês, tá? Um grande abraço, nos vemos na próxima e até mais.